som vem primeiro. Um estalo seco, metálico, como se alguém tivesse quebrado um osso gigante debaixo d'água. Portland, Oregon. Janeiro de 1943. O SS Schenectady está parado, amarrado ao cais. 10 semanas de vida, recém-saído dos estaleiros Kaiser, brilhando sob a luz fraca da manhã. Nenhuma tempestade, nenhum torpedo, nenhum inimigo à vista. Apenas água calma e homens trabalhando no convés. Então, o navio se parte ao meio. Não devagar, não com aviso. O casco se abre como se uma lâmina invisível tivesse cortado do convés até a quilha. A proa e a popa se inclinam em direções opostas. Os marinheiros correm, gritos ecoam. O metal geme enquanto o navio morre. Amarrado, seguro, em paz. Um navio que se suicida no porto. E ele não estava sozinho. Um pouco antes, em dezembro de 1941, Pearl Harbor ainda fumegava quando a América percebeu uma verdade brutal. Não tinha navios suficientes para lutar contra esta guerra. Os submarinos alemães estavam destruindo cargueiros aliados mais rápido do que os estaleiros conseguiam construí-los. Cada tonelada de aço, cada barril de combustível, cada soldado atravessando o Atlântico dependia de navios mercantes, e eles estavam afundando aos montes. A Comissão Marítima dos Estados Unidos fez as contas. Construção tradicional levava 8 meses por navio. Métodos tradicionais, rebitagem manual, carpinteiros navais treinados por décadas. Arte, não indústria. 8 meses. A guerra não podia esperar 8 meses. Então aparece Henry Kaiser, um industrial que nunca tinha construído um navio na vida, mas tinha construído barragens, rodovias, projetos impossíveis em prazos absurdos. Ele olhou para o problema e viu algo que os arquitetos navais não conseguiam enxergar. Um navio não precisava ser arte, precisava flutuar e carregar carga. Kaiser prometeu o impensável: navios produzidos como automóveis, linhas de montagem, peças pré-fabricadas, soldagem em vez de rebites. Construção em semanas, não meses. Os especialistas riram de Kaiser. Afinal, isso era impossível para eles. Mas não para Kaiser. A soldagem era para pontes e tanques, não para cascos de navios. A rebitagem tinha séculos de tradição naval. Cada rebite era testado, confiável, comprovado. Por outro lado, a solda era rápida, sim. Mas confiável? Isso ninguém sabia. Kaiser não se importou. Em Richmond, Califórnia, seus estaleiros começaram a cuspir navios Liberty, como se fossem carros saindo de Detroit. Seções inteiras do casco eram pré-fabricadas em galpões cobertos, depois soldadas juntas nas docas. Mulheres substituíram os homens que tinham ido para a guerra. Rose, o apelido dado para a rebitadeira, virou Maria, a soldadora. Em 1942, a média caiu para 42 dias por navio. 42 dias. Antes, os navios demoravam 8 meses, agora 42 dias. O SS Robert E. Peary estabeleceu o recorde em novembro. 4 dias e 15 horas da quilha ao lançamento. As manchetes explodiram. A América aplaudiu de pé. Finalmente, a produção industrial estava vencendo a guerra no Atlântico. Os navios Liberty pareciam a salvação. Mas tudo isso era bom demais para não ter defeitos. Então, começaram a quebrar. Não foi um navio. Não foram 2. Foi uma epidemia. O SS John P. Gaines se partiu em águas calmas. O SS Esso Manhattan, um petroleiro T2 construído com os mesmos métodos, rachou tão severamente que a tripulação abandonou o navio em pânico. Entre 1943 e 1944, mais de 2.500 navios Liberty reportaram falhas estruturais graves. 19 se partiram completamente ao meio. 3 desapareceram no mar sem enviar sinais de socorro. Simplesmente deixaram de existir. Desintegrados tão rápido que ninguém teve tempo de pedir ajuda. Isso não era ação inimiga. Era suicídio estrutural. Antes que pudessem culpar Kaiser, engenheiros navais olharam para os cascos rachados e não encontraram explicação. As soldas pareciam sólidas. O aço atendia às especificações.
Os projetos vinham de plantas britânicas comprovadas. Tudo estava certo no papel. Mas no mar, os navios estavam se despedaçando. As rachaduras começavam sempre nos mesmos lugares: cantos vivos, aberturas de escotilhas, suportes de canhões, pontos onde o casco tinha ângulos retos, geometria afiada. Uma vez iniciada, a rachadura se movia como um relâmpago, atravessando o casco inteiro em segundos. Os marinheiros começaram a ter medo dos próprios navios. Imagine a cena comigo. Você está no Atlântico Norte. São 3 horas da manhã. Água a 4 graus Celsius. Ondas de 6 metros. E você sabe que o chão de metal sob seus pés pode se abrir a qualquer momento. Sem aviso. Sem chance de reagir. O milagre da produção em massa tinha se tornado um pesadelo marítimo. E ninguém conseguia explicar por quê. Bessie Hamill, uma soldadora que estava a trabalhar no turno da madrugada no estaleiro Richmond, galpão número 3. Uma entre milhares de mulheres que inundaram os estaleiros quando os homens foram para a guerra. 8 meses segurando um maçarico de solda. 8 meses construindo e observando aqueles navios. E ela viu algo errado. Todas as noites, ela assistia sua equipe soldar placas maciças de aço numa sequência que não fazia o menor sentido mecânico. Soldadores começavam nas bordas das placas e trabalhavam para dentro, ou começavam numa ponta de uma junta longa e corriam direto até a outra ponta. A Bessie via o problema acontecer em tempo real. Após a soldagem, as soldas esfriaram, o que parece óbvio. Só que ao esfriar, o metal contraía. Puxava. Torcia as placas. Ela podia ver o estresse se acumulando, assistir o aço se distorcendo sob seu maçarico. Quando os soldadores terminavam uma sessão e iam para a próxima, estavam efetivamente trancando aquele estresse na estrutura, de forma permanente. Era como tentar apertar o centro de uma roda antes de prender as bordas. Tudo acaba entortando. Uma receita para desequilíbrio, para falha. Bessie resolveu relatar o que estava vendo. Sabia que estava errado. Se dirigiu ao encarregado e tentou mostrar o que estava acontecendo com as soldas dos navios, alertando que estava errado a forma da soldagem. O encarregado nem deu ouvidos, afinal ela era só uma soldadora, não engenheira. A sequência vinha do departamento de engenharia, de homens com diplomas universitários, treinamento em arquitetura naval. Eles sabiam o que estavam fazendo. Bessie Hamill deveria calar a boca e soldar, mas ela não calou. Novembro de 1943. Hamill pediu uma reunião com os supervisores do estaleiro, quebrou a cadeia de comando, arriscou ser demitida. Levou amostras, placas de teste que tinha soldado no próprio tempo vago, usando sequências diferentes para que eles entendessem a sua teoria. Algumas mostravam empenamento severo, padrões de estresse visíveis a olho nu. Outras foram soldadas do centro para fora numa sequência cuidadosamente planejada. Ficavam planas, verdadeiras, com distorção mínima. Após a reluta de alguns, um supervisor resolve observar a linha de produção durante o turno de Hamill. Aquele supervisor fica em choque ao ver a linha de produção. Os seus olhos puderam confirmar tudo. Os soldadores estavam torturando o aço, forçando-o a aceitar tensões que ele carregaria pela vida inteira. Cada solda esfriando criava tensão residual no metal. A sequência de construção significava que essas tensões internas se acumulavam e se concentravam em pontos específicos, particularmente nos cantos das escotilhas. Quando esses navios chegavam ao Atlântico Norte gelado, o aço ficava frágil. A tensão residual trancada combinada com a fragilidade criava condições perfeitas para a fratura catastrófica. Bessie Hamill já tinha visto aquilo milhares de vezes. Ela sabia exatamente o que precisava mudar para que os navios não se partissem mais. A solução de Hamill era elegantemente simples. Bessie logo fala ao supervisor, que ainda não entendia o que estava acontecendo. As soldas devem ser do centro das seções para fora. Deixe o estresse se dissipar em direção às bordas, em vez de se concentrar no meio. Alterne os locais de solda para evitar acúmulo de calor.
Nunca complete soldas em corridas longas e contínuas. Devemos usar uma sequência balanceada que distribui as tensões de resfriamento uniformemente. Não eram teorias metalúrgicas revolucionárias. Eram observações práticas de alguém que realmente trabalhava com o material todos os dias, que sentia o metal se mover sob o maçarico, que reconhecia as consequências. Dezembro de 1943. As observações de Bessie Hamill chegaram ao próprio Henry Kaiser. Ele enfrentou uma escolha brutal. O programa Liberty Ship já estava sob processo de votação congressional para ser pausado pela epidemia de rachaduras nos navios. Mas Henry se via em uma sinuca de bico. Ele precisaria admitir que a sequência de construção, não a qualidade do aço ou a integridade das soldas, era o problema fundamental. Significava reconhecer que todo navio construído até agora tinha falhas sistemáticas adormecidas em seus cascos. Significava desacelerar temporariamente a produção para retreinar milhares de soldadores. Significava redesenhar todo o processo de montagem. Mas também significava potencialmente resolver a crise de fratura que ameaçava minar toda a cadeia logística marítima da América. Kaiser não hesitou. Ele autorizou testes imediatos das teorias de Hamill. Puxou uma seção inteira de casco da linha de produção para a reconstrução experimental. Metalurgistas e engenheiros que tinham passado meses analisando navios destruídos agora recebiam instruções, vindas de uma soldadora do turno da noite que nunca tinha visto o interior de uma sala de aula universitária. Mas era inevitável. Os resultados dos testes foram condenatórios e reveladores em igual medida. Quando os metalurgistas de Kaiser examinaram seções de casco construídas usando sequências convencionais versus os métodos de Hamill, a diferença era mensurável e dramática. Medidores de tensão residual mostraram que as soldas tradicionais carregavam tensões internas superiores a 30.000 libras por polegada quadrada, concentradas em pontos estruturais críticos. As seções sequenciadas de Hamill distribuíam essas tensões por áreas mais amplas. Picos de leitura mal chegavam a 12.000 libras por polegada quadrada. O aço era idêntico. As soldas eram quimicamente indistinguíveis. Apenas a ordem das operações tinha mudado. No entanto, a integridade estrutural melhorou por fatores que os engenheiros inicialmente se recusaram a acreditar. A física por trás das falhas finalmente ficou clara. Aço não é um material estático. É uma estrutura cristalina que responde dinamicamente a mudanças de temperatura. Quando os soldadores passam um maçarico ao longo de uma junta, estão criando uma zona de temperatura localizada superior a 2.500 graus Celsius. O metal se expande dramaticamente naquela zona de calor. Conforme a solda esfria, ela contrai. Mas o aço frio ao redor restringe essa contração. O resultado é tensão de tração residual trancada permanentemente na estrutura, a menos que a sequência de soldagem permita que a tensão se redistribua. Os navios do programa Liberty estavam sofrendo do que os metalurgistas chamam de propagação de fratura frágil. O aço usado em seus cascos, um aço carbono designado como grau de construção naval, tinha desempenho adequado em água morna, mas passava por uma transformação crítica nas temperaturas próximas ao congelamento do Atlântico Norte. Abaixo de aproximadamente 4 graus Celsius, a ductilidade do aço entrava em colapso. Isso é a capacidade de um material de se deformar permanentemente, plasticamente, quando submetido a um esforço sem se romper. Normalmente o metal absorve a tensão deformando-se ligeiramente, curvando em vez de quebrar. O aço frio perde essa flexibilidade. Torna-se frágil. Mais parecido com vidro do que com o material resistente que os soldadores manipulavam nos estaleiros temperados da Califórnia. Quando o aço frágil encontra tensão residual concentrada num canto vivo, digamos, a borda quadrada de uma escotilha de carga, a física assume o controle com eficiência brutal. Uma rachadura microscópica se inicia. Em aço dúctil, essa rachadura pararia. Seria absorvida pela capacidade do material de ceder. Em aço frágil sob tensão,
A rachadura se torna uma fratura em disparada. A energia armazenada naquelas tensões residuais fornece combustível para a rachadura se propagar. Cantos vivos agem como concentradores de tensão, multiplicando a tensão local por fatores de 3 ou mais. A rachadura acelera, às vezes excedendo a velocidade do som no aço, correndo pelo casco antes que anteparas ou estruturas possam detê-la. Quando analisado, a fratura do SS Schenectady fazia perfeito sentido em retrospectiva à sua linha de montagem. Ela tinha sido construída no início do inverno, soldada em sequências que maximizavam tensão residual. Seu casco carregava dezenas de milhões de libras de tensão trancada. Quando a manhã de Portland caiu para menos 2 graus Celsius, o aço ficou frágil. A concentração de tensão no canto de uma escotilha iniciou uma rachadura. Aquela rachadura encontrou um caminho direto através de placas de convés continuamente soldadas, sem juntas rebitadas para desacelerá-la, sem interruptores de alívio de tensão para pará-la. A fratura consumiu o navio em segundos, liberando décadas de energia armazenada numa única falha catastrófica. Um mês depois, em janeiro de 1944, Henry Kaiser tomou uma decisão que poderia vindicá-lo ou expô-lo como um especulador imprudente que tinha enviado milhares de marinheiros ao mar em navios defeituosos. Ele ordenou uma parada completa na produção de navios Liberty no estaleiro Richmond número 2. Desviou recursos para uma classe inteiramente nova de navio, o Victory Ship. Não era uma modificação menor. Era um redesenho fundamental construído em torno das observações de soldagem de Bessie Hamill e das lições duramente aprendidas escritas em cascos fraturados através de 2 oceanos. A aposta era impressionante. Navios Liberty ainda eram desesperadamente necessários. Os submarinos alemães tinham enviado mais de 2.000 navios mercantes aliados para o fundo desde 1939. A invasão da Europa, ainda meses distante no início de 1944, exigiria a maior operação logística anfíbia da história humana. Cada navio importava. No entanto, Kaiser estava apostando que poderia implementar o sistema de soldagem sequenciada de Bessie Hamill, redesenhar o casco para eliminar concentradores de tensão, melhorar as especificações do aço e, de alguma forma, manter velocidades de produção que já pareciam milagrosas. Seus concorrentes pensaram que ele tinha enlouquecido. Investigadores do Congresso afiaram suas facas, prontos para crucificá-lo se a produção desabasse. Os engenheiros de Kaiser trabalharam de trás para frente a partir dos pontos de falha. Cada canto quadrado no Design Liberty foi substituído por transições arredondadas. As aberturas de escotilha que tinham gerado tantas rachaduras foram redesenhadas com raios generosos, medindo e irradiando os multiplicadores de tensão que transformam cargas normais em iniciadores de fratura. As espessuras das placas de convés e casco foram recalculadas, não para adicionar resistência, mas para garantir que a distribuição de tensão correspondesse às novas sequências de soldagem. Estruturas foram reposicionadas para alinhar com pontos naturais de alívio de tensão, em vez de lutar contra o padrão de soldagem. O próprio aço mudou. Os metalurgistas de Kaiser especificaram uma nova designação de liga com resistência melhorada à baixa temperatura. O teor de carbono foi ligeiramente reduzido. O teor de manganês aumentou. Pequenas adições de níquel, caro e racionado para placas de blindagem, foram justificadas demonstrando que 0,25% de teor de níquel melhorava drasticamente a resistência do aço à fratura frágil. A Comissão Marítima recuou quanto ao custo até que Kaiser apresentou cálculos mostrando que uma perda de navio evitada pagaria pelo aço atualizado em 50 navios. Em março de 1944, a nova especificação de aço iria ser aprovada. Mas antes, foi necessário o empreendimento massivo de retreinar a força de trabalho. Os estaleiros de Richmond empregavam mais de 90.000 trabalhadores no início de 1944. Milhares eram soldadores que tinham aprendido seu ofício em cursos intensivos de semanas.
dominando apenas técnica suficiente para fazer cordões retos em velocidade de produção. Agora precisavam entender o sequenciamento, alívio de tensão, gerenciamento térmico. Parecia impossível novamente. Mas Kaiser estabeleceu escolas de soldagem dentro dos estaleiros. Puxou soldadores experientes como Hamill da linha para ensinar. Cada soldador recebeu um cartão de sequência numerado para cada seção de casco. Solda número 1 aqui, número 2 ali, número 3 lá. Nunca se desviando da ordem prescrita. O sistema de pré-fabricação expandiu dramaticamente. Em vez de soldar grandes seções nas docas, onde o sequenciamento era difícil de controlar, os planejadores de Kaiser quebraram os Victory Ships em módulos menores construídos em oficinas dedicadas. Uma seção de proa podia conter 50 montagens pré-fabricadas separadas, cada uma soldada em condições controladas, usando sequências ideais, depois aliviadas de tensão em fornos de aquecimento antes da montagem final. Esta abordagem modular significava que os soldadores podiam trabalhar do centro de cada pequena seção para fora, exatamente como Hamill tinha demonstrado, sem as restrições de montar um casco completo. Eles estavam correndo contra o tempo, contra uma guerra. Em fevereiro de 1944, a quilha do primeiro novo Victory Ship, navio da Vitória, foi lançada. A construção levou 18 dias, mais lenta que os recordes dos Liberty Ship, navio da Liberdade. Os críticos declararam o programa um fracasso, prova de que qualidade e velocidade eram incompatíveis. Kaiser os ignorou. Ele sabia exatamente o que aconteceria se não mudasse isso. Ele estava observando relatórios de inspeção de rachaduras, não apenas tempos de construção. Os 2 primeiros navios da Vitória mostraram 0 rachaduras de tensão na inspeção pós-construção. Não havia rachaduras reduzidas. Era literalmente 0 rachaduras. Abril de 1944. O novo aço tinha sido aprovado. A sequência de produção havia mudado. Os soldadores estavam construindo navios como se dançassem uma música inaudível a quem apenas via de fora. O estaleiro Richmond, número 2, tinha se transformado numa coreografia de precisão de aço, fogo e coordenação humana que teria parecido impossível 2 anos antes. O estaleiro não se parecia mais com um estaleiro tradicional. Lembrava uma enorme planta de montagem. Talvez o nome Henry tivesse sido designado à criação de 2 revoluções no mesmo século, com apenas 30 anos de diferença. Zonas de fabricação distintas alimentando uma área de montagem central, onde os cascos tomavam forma com velocidade surpreendente. Kaiser tinha se inspirado no conceito de linha de montagem móvel de Henry Ford, mas em vez do produto se mover, equipes especializadas rotacionavam através de estações de construção estacionárias em intervalos cronometrados. O processo começava nos galpões de pré-fabricação, estruturas massivas cobertas onde soldadores trabalhavam em seções de casco não maiores que 9 metros em qualquer dimensão. Cada seção tinha um cartão de sequência específico. Uma montagem de placa inferior podia exigir 47 soldas individuais, numeradas e codificadas por cores. Soldadores começavam na posição 1, sempre o centro geométrico da seção. Trabalhavam para fora num padrão espiral ou radial. Supervisores percorriam o chão com listas de verificação, garantindo que ninguém passasse à frente. Após cada 10 soldas, a seção ia para um forno de alívio de tensão, aquecida a 1100 graus Celsius, resfriada lentamente. Este processo de recozimento permitia que a estrutura cristalina do aço relaxasse, dissipando tensões residuais antes que acumulassem a níveis perigosos. O próprio aço chegava pré-cortado e pré-formado de laminadoras que tinham sido reformuladas especificamente para a produção dos Victory Ship. Ao contrário dos navios Liberty, onde trabalhadores do estaleiro cortavam e moldavam placas no local, componentes de Victory Ship chegavam prontos para montagem imediata. Seções de proa curvas vinham pré-formadas para especificações exatas. Placas de convés tinham furos de parafuso pré-perfurados para alinhamento temporário.
Seções de estrutura eram montagens pré-soldadas. Este trabalho de preparação feito em ambientes fabris controlados eliminava variáveis, garantia consistência através de milhares de componentes. A montagem nas docas de construção seguia uma sequência radicalmente diferente da construção Liberty. Em vez de começar na quilha e construir para cima, Victory Ships eram montados em módulos grandes que se juntavam quase simultaneamente. A seção da casa de máquinas, as seções de porão de carga, a proa e a popa, todas construídas em paralelo, depois erguidas por guindastes de pórtico massivos e posicionadas numa única operação coordenada. 12 de maio de 1944, o estaleiro número 2 executou sua montagem mais ambiciosa. 17 módulos principais representando 85% de um casco completo foram posicionados e alinhados em apenas 11 horas. Eles estavam dominando o processo rápido de construção novamente. Soldadores então conectaram esses módulos usando as mesmas sequências de centro para fora. Mas agora, estavam juntando seções aliviadas de tensão em vez de construir seções tensionadas do zero. A linha do tempo de 5 dias tornou-se realidade através da otimização implacável de cada minuto. Turnos noturnos pré-posicionavam materiais para turnos diurnos. Equipes especializadas não faziam nada além de verificar alinhamento e qualidade de solda, capturando erros antes que se propagassem. Guindastes móveis se moviam em rotas programadas, entregando componentes em estações de soldagem dentro de janelas de 5 minutos. Soldadores trabalhavam em rotação, 30 minutos no maçarico, 10 minutos de descanso, mantendo qualidade consistente sem os erros induzidos por fadiga que assolavam sessões maratonas de soldagem. Kaiser implementou o que chamou de método do caminho crítico, rastreando quais tarefas eram gargalos e quais podiam prosseguir em paralelo. Se a instalação de estruturas estava adiantada, mas a instalação de tubulações estava atrasada, ele transferia trabalhadores imediatamente, mantendo equilíbrio através de todas as fases de construção. Cada atraso, cada desvio do cronograma era documentado e analisado. Reuniões matinais revisavam o desempenho do dia anterior, identificando soluções antes que pequenos problemas se tornassem atrasos catastróficos. 27 de junho de 1944. O recorde finalmente havia chegado. O SS Benjamin Warner, utilizando o casco Victory Ship número 23, foi concluído da colocação da quilha aos testes no mar em 5 dias e 11 horas. Não um navio de demonstração despojado, mas um navio de carga pronto para combate totalmente equipado, com armamentos defensivos, sistemas elétricos completos, casa de máquinas funcionando, e cada solda executada segundo os novos protocolos de alívio de tensão. Ele não carregava rachaduras de casco. Sua inspeção pós-construção revelou níveis de tensão dentro de faixas operacionais normais. Quando o navio Warner navegou para seu cruzeiro de testes, teve desempenho impecável em condições que teriam fraturado os primeiros navios Liberty. O navio da Vitória, feito em 5 dias, não era apenas sobre velocidade. Representava um repensar completo de como máquinas complexas podiam ser fabricadas quando princípios de engenharia se alinhavam com a realidade prática de construção. A observação de Bessie Hamill tinha se transformado numa revolução sistemática da construção naval industrial. Agora, eles precisavam ser provados em combate. E isso logo aconteceria. Golfo de Leyte, Mar das Filipinas. Outubro de 1944. 16 navios da Vitória apoiavam a frota, com a missão de invasão, transportando munição, combustível de aviação e suprimentos através de ataques kamikazes japoneses, que vinham do céu como relâmpago. O navio SS Kyle Johnson levou dano de uma bomba, que quase atingiu sua estrutura, mas acabou caindo ao seu lado no mar. E como um filme sendo rebobinado, as placas de convés charam e 3 seções de estrutura se empenaram, prontas para se partir. Mas, surpreendentemente, ele continuou as operações normalmente.
descarregando sua carga embarcada sob fogo cruzado por 4 dias antes de se retirar para reparos. A redundância estrutural e os recursos de parada de rachadura mantiveram dano menor de se transformar em falha catastrófica. Navios Liberty, com dano similar, tipicamente tinham que ser abandonados conforme as rachaduras se propagavam além do controle. Entre junho de 1944 e o fim da guerra em agosto de 1945, 531 navios da Vitória entraram em serviço. Nenhum desses navios sofreu falha catastrófica de casco. Rachaduras menores apareceram num punhado de navios. Concentrações de tensão que a inspeção capturou antes que se propagassem. Essas rachaduras foram reparadas usando os mesmos procedimentos de soldagem com alívio de tensão, e os navios retornaram ao serviço. O contraste com os navios Liberty anteriores era absoluto. O SS Hobart Baker, um Victory Ship, fez 17 viagens rápidas para Murmansk, cidade russa, localizada no norte do Círculo Polar Ártico, sem uma única rachadura de tensão. As águas próximas ao congelamento que tinham tornado os navios Liberty terrivelmente vulneráveis, agora eram cortadas pelos navios da Vitória sem nenhum problema. O navio Liberty John Walker, com o modelo antigo de produção, percorrendo a mesma rota, desenvolveu rachaduras em sua segunda viagem. Foi retirado permanentemente do serviço no Ártico. Marinheiros mercantes tinham um ditado sombrio que capturava a diferença. Navios Liberty foram construídos ao metro e cortados ao pedaço. Victory Ships foram construídos ao centímetro e medidos aos anos. Aqueles centímetros, a atenção cuidadosa à sequência de soldagem, o controle de qualidade obsessivo, os interruptores de rachadura projetados, significavam décadas de vida útil, em vez de orações desesperadas toda vez que o casco gemia em mares frios. Bessie Hamill voltou à vida civil pós-guerra em 1946. Sem fanfarra, sem reconhecimento além da carta de elogio de seu antigo supervisor de estaleiro. Ela nunca recebeu uma medalha, nunca testemunhou perante o Congresso, nunca viu seu nome nos artigos técnicos que posteriormente documentaram a revolução de soldagem que ela havia desencadeado. Era como se nunca tivesse estado lá. O grupo da elite de engenharia absorveu suas percepções, reembalou em uma linguagem matemática e terminologia acadêmica. Publicou-as como se as descobertas tivessem emergido de pesquisa laboratorial, em vez da observação prática de uma soldadora do turno da noite. Como pode algo tão importante na história nunca ter sido dado crédito a quem realmente deveria ter ganho? Por décadas, livros didáticos de soldagem ensinaram sequenciamento de alívio de tensão, sem mencionar a mulher que primeiro reconheceu sua necessidade enquanto assistia placas de casco se empenarem sob seu maçarico. No entanto, seu legado permeia a engenharia moderna de formas que alcançam muito além da construção naval. Toda a estrutura soldada construída hoje, de arranha-céus a oleodutos a vasos de pressão, segue protocolos de sequenciamento descendentes diretamente dos procedimentos desenvolvidos no estaleiro Richmond em 1944. A Sociedade Americana de Soldagem publicou seu Código de Soldagem Estrutural em 1947. Codificou sequências de soldagem de centro para fora e requisitos de alívio de tensão como padrões obrigatórios. A construção do oleoduto através do Alasca nos anos 70 dependeu de procedimentos de soldagem que referenciam explicitamente métodos dos Victory Ship para prevenir rachaduras em clima frio em condições árticas. O oleoduto Trans-Alaska, com 1.300 quilômetros de aço soldado carregando óleo quente através de temperaturas abaixo de zero, existe porque engenheiros entenderam as lições que Bessie Hamill ensinou. A construção moderna de pontes herdou os mesmos princípios. Um fato relevante que mostra a importância dessa descoberta e o colapso catastrófico da ponte Point Pleasant, na Virgínia Ocidental em dezembro de 1967, matando 46 pessoas.
que nas investigações mostraram tensão residual de soldagem como fator contribuinte. As soldas executadas sem sequenciamento adequado, que tinha trancado concentrações de tensão em membros estruturais e deixadas adormecidas para o colapso. Revisões de código pós-desastre mandataram os protocolos de sequenciamento e inspeção que os Victory Ships tinham pioneirizado. Toda ponte soldada construída desde então incorpora esses requisitos. A famosa ponte Golden Gate, na Califórnia, criada nos anos 1937, passou por uma revitalização nos anos 90, que adicionou milhares de toneladas de reforço de aço soldado, usou sequências de soldagem modeladas por computador, otimizadas para minimizar a tensão residual. Versões sofisticadas do que Hamill tinha demonstrado com placas de teste soldadas à mão em 1943. Portland, Oregon. Janeiro de 1943. O som vem primeiro. Um estalo, seco, metálico. Mas agora você entende o que ele significa. Não é apenas aço quebrando. É arrogância se despedaçando. É a crença de que velocidade importa mais que compreensão, que produção supera a precisão. O SS Schenectady se parte porque ninguém parou para perguntar à mulher segurando o maçarico o que ela estava vendo. E essa é a ironia que atravessa toda a história. A solução estava lá o tempo todo, nas mãos de quem fazia o trabalho, nas observações de quem tocava o metal todos os dias. Mas tinha que esperar. Esperar até que navios suficientes se partissem, até que marinheiros suficientes morressem, até que o custo da negação superasse o custo do orgulho. A indústria petroleira offshore aprendeu essa lição repetidamente, sempre tarde demais. A plataforma Alexander Kielland, na Noruega, em 1980. 123 trabalhadores mortos quando a plataforma virou. A investigação rastreou parcialmente até rachaduras de fadiga se propagando de soldas inadequadamente sequenciadas. A explosão da plataforma Piper Alpha em 1988. 167 homens mortos. Começou com uma rachadura numa conexão de tubulação soldada que tinha acumulado tensão residual. Cada desastre levou investigadores a examinar procedimentos de soldagem. E cada investigação redescobriu princípios que a construção dos navios da Vitória tinha provado 40 anos antes. Padrões offshore modernos agora exigem tratamento térmico de alívio de tensão para todas as soldas críticas. Um eco direto dos fornos que Kaiser instalou nos galpões de pré-fabricação de Richmond. Vasos de pressão nuclear contendo núcleos de reatores sob temperaturas e pressões extremas representam a aplicação definitiva de soldagem com alívio de tensão. Os enormes invólucros de aço encerrando reações nucleares não podem tolerar quaisquer pontos de iniciação de rachadura. Sequências de soldagem para vasos de reatores são planejadas com precisão computacional, simulando efeitos térmicos e tensões residuais antes que a primeira solda seja executada. O vaso inteiro recebe tratamento térmico pós-soldagem em fornos enormes, exatamente como as seções de Victory Ship faziam, eliminando tensões residuais que poderiam se tornar pontos de iniciação de falha. Os engenheiros projetando esses procedimentos nos anos 50 estudaram explicitamente a construção de Victory Ship como sua referência fundamental. A observação de Hamill alterou fundamentalmente como os engenheiros pensam sobre processos de fabricação. Antes dos Victory Ships, design e construção eram domínios separados. Engenheiros projetavam estruturas, fabricantes as construíam. E os dois grupos raramente se comunicavam sobre como métodos de construção afetam o desempenho estrutural. Navios da Vitória provaram que a sequência de fabricação era tão crítica quanto seleção de material ou design estrutural. A educação em engenharia moderna agora inclui processos de manufatura como componentes integrais de cursos de design. Estudantes de engenharia aprendem que um design perfeito executado com sequência de fabricação pobre produz resultados inferiores comparados a um design modesto construído com procedimentos adequados.
O milagre real não foi a linha do tempo de 5 dias. Kaiser poderia ter mantido as velocidades dos navios Liberty indefinidamente, lançando navios defeituosos que pareciam dignos de navegar até que fracassassem. O verdadeiro milagre foi desacelerar o suficiente para fazer certo. Ter a coragem de parar a produção e redesenhar processos baseado na percepção de uma soldadora que contradizia a prática estabelecida. Aquela disposição de ouvir trabalhadores da linha de frente, de admitir que a teoria de engenharia tinha perdido algo crucial, de redesenhar sistemas em torno da realidade observada, em vez de defender suposições. Essa foi a revolução. E nem sempre, a voz que dá origem à revolução é ecoada. Toda a metodologia de manufatura moderna, de Seis Sigma à produção enxuta, à gestão de qualidade total, incorpora esse princípio. O trabalhador observando o processo frequentemente vê o que o engenheiro calculando de uma mesa não consegue. E há outra ironia enterrada nas camadas desta história. Os navios que salvaram a logística aliada não foram os milagres de velocidade que os noticiários celebraram. Foram os navios que levaram tempo para fazer direito, que sacrificaram manchetes por integridade, que escolheram precisão em vez de propaganda. 60 navios Liberty afundaram ou foram sucateados devido a falhas estruturais durante e imediatamente após a guerra. 60 navios que levaram marinheiros para águas frias, sabendo que o chão de metal sob seus pés podia se abrir sem aviso. Os Victory Ships, por sua vez, navegaram por décadas. Muitos permaneceram em serviço até os anos 80. 40 anos depois do fim da guerra, carregando carga através de oceanos que tinham matado seus predecessores. E isso só foi possível porque alguém parou para perguntar por quê. Porque uma soldadora se recusou a aceitar "é assim que fazemos" como resposta. Porque um industrial teve coragem suficiente para admitir que velocidade sem compreensão era apenas outra forma de falha. Bessie Hamill morreu em Sacramento em 1987. Seu obituário mencionava apenas que ela tinha trabalhado em estaleiros em tempo de guerra. Nenhuma menção aos milhares de vidas que suas observações salvaram. Nenhum reconhecimento da revolução industrial que ela desencadeou. Afinal, ela era apenas uma soldadora. Mas toda a estrutura soldada em pé hoje carrega seu legado. Invisível, mas carrega seu legado. Cada navio cruzando terreno congelado. Cada vaso de pressão contendo forças perigosas. Cada ponte atravessando rios. Cada arranha-céu alcançando os céus. Todos carregam soldas sequenciadas e juntas aliviadas de tensão. Testemunho silencioso de uma soldadora que perguntou por que navios estavam quebrando e se recusou a aceitar que era assim que funcionava como resposta. E a pergunta que permanece não é técnica, é humana. Quantas vezes ignoramos a pessoa fazendo o trabalho porque ela não tem o diploma certo? Quantas soluções deixamos passar porque vieram da direção errada? Quantos desastres poderíamos evitar se simplesmente ouvíssemos quem toca o material todos os dias? O navio SS Schenectady se partiu em Portland porque engenheiros com educação universitária presumiram que sabiam mais que uma soldadora do turno da noite. 19 navios partiram ao meio. Centenas desenvolveram rachaduras que aterrorizaram tripulações em águas geladas. 3 desapareceram no mar. Vidas foram perdidas. Tudo porque ninguém parou para perguntar à mulher segurando o maçarico o que ela estava vendo. E quando finalmente perguntaram, quando finalmente ouviram, a resposta salvou milhares de vidas e transformou uma indústria inteira. A ironia não é apenas que navios quebraram, é que a solução estava lá desde o primeiro dia, nas mãos de quem fazia o trabalho, esperando que alguém tivesse humildade suficiente para perguntar. Portland, Oregon. Um estalo seco corta o silêncio da manhã, e um navio se parte ao meio enquanto está amarrado, seguro, em paz. Mas agora você sabe que aquele som não era apenas metal falhando. Era orgulho se despedaçando. Era a ilusão de que velocidade importa mais que sabedoria. Era o custo de presumir que os diplomas falam mais alto que a experiência.
E se você ouvir com atenção suficiente, através das décadas, através das camadas de história e engenharia e progresso industrial, você ainda pode ouvir o eco daquela rachadura, lembrando-nos que as respostas que precisamos frequentemente vêm dos lugares que menos esperamos, das mãos de quem faz o trabalho, das observações de quem vê o que estamos cegos demais para notar, em nossa correria diária, de soldadoras do turno da noite que recusam a se calar quando sabem que algo está errado. Porque, no fim, o som mais alto da guerra não foi de torpedos ou bombas. Foi o silêncio de todas as perguntas que nunca fizemos, e o estrondo ensurdecedor de tudo que poderíamos ter evitado, se apenas tivéssemos parado para ouvir,